É muito difícil, mesmo que de um jeito conciso, analisar esse livro como um todo. Sinto que nem um vídeo de 1 milhão de horas seria o suficiente para falar sobre a grandiosidade dessa obra. Mas como eu realmente preciso criar um ponto de foco e seguir por ele, resolvi conversar com vocês sobre a eterna atualidade dessa obra e o quanto todos nós vivemos inseridos nela, não importando o ano em que estejamos vivendo. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos. Hoje é dia de analisar concisamente a grandiosíssima história de 1984 de George Orwell. Em um resumo bem básico, aqui nós vamos conhecer o personagem Winston, que vive em um mundo teoricamente utópico, onde a população está vivendo uma intensa ditadura. O grande problema dessa obra se desenvolve a partir da percepção do personagem quanto ao regime totalitário em que ele está inserido, e a sua tentativa de certa maneira, tentar lutar contra ele, mesmo que isso coloque sua vida totalmente em risco. Vamos lá, por que eu digo teoricamente utópico? Porque na medida em que vamos conhecendo as manias e costumes dessa sociedade, percebemos que a nossa realidade não está tão distante dela quanto gostaríamos. Porque apesar de não vivemos em uma ditadura escancarada que não está abertamente declarada, características dessa população, dessa civilização, dialogam muito com o nosso dia a dia. Aqui a educação é proibida como um todo, mas essa proibição é silenciosa, assim como no mundo em que estamos vivendo. Ninguém diz que é proibido ler, questionar, pesquisar, mas ao fazer isso o personagem sabe que automaticamente está colocando sua vida em risco. Porque para o sistema, a população precisa ser ignorante. Porque para o sistema, a população não pode de maneira nenhuma pensar. O Winston, inclusive, trabalha para o governo em um cargo bem interessante. Ele é uma espécie de jornalista. Diariamente ele escreve e reescreve artigos. Mas o ponto-chave aqui é que ele modifica as verdades para que a população nunca tenha a capacidade de pesquisar ou provar alguma coisa contrária ao que o governo atualmente diz. É como se eu chegasse pra vocês e falasse: olha gente, Lolita é o meu livro favorito da vida. E amanhã eu quisesse mudar tudo isso e de repente dissesse que Dorian Gray é o meu livro favorito da vida. Então eu pegaria esse documento, editaria esse documento, colocando Dorian Gray no lugar da Lolita. Então vocês nunca poderiam provar que eu disse que meu livro favorito era Lolita ao invés de Dorian Gray. Ou seja, se o governo diz hoje que a guerra é contra o Oriente ao invés de com o Ocidente, ele é preciso alterar todos os textos que provem o contrário, mesmo que tenha sido no dia seguinte, sejam eles livros, revistas ou jornais. Então é a população sendo silenciada, porque a palavra aqui não vai significar nada. E o quanto isso dialoga com o nosso dia a dia é absurdamente assustador. Eu tive 2 momentos de baque na literatura na minha vida, e os 2 deles foram protagonizados por livros do George Orwell. Eu já comentei isso com vocês. Então eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas é aquela sensação como se sua cabeça explodisse e aquela história te deixasse tão desnorteado que você fica impressionado, impactado. E eu me senti assim com esse livro. Eu me sinto assim todos os segundos que eu lembro da existência desse livro. Porque tudo que acontece aqui é o que a gente vive aqui fora. O sistema deseja que sejamos burros, o sistema deseja que sejamos ignorantes. Porque a partir do momento que nós passamos a pensar, a partir do momento que nós passamos a questionar, nós nos tornamos perigosos, assim como o próprio protagonista se tornou. Tem um ditado que diz que a ignorância é uma bênção. E esse livro nos faz questionar, é uma bênção para quem? Porque a ignorância sim nutre o poder, mas é um poder que não é o nosso. O slogan desse governo, inclusive, é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E é exatamente isso. Guerra é paz porque enquanto as pessoas estão lutando entre si, tem alguém em paz de fora assistindo tudo isso, sendo privilegiado por tudo isso, sem ser atingido. Liberdade é escravidão, porque enquanto se escraviza uma pessoa, tem alguém por trás livre em mordomia, livre para viver da maneira que quiser, sem ter com que se preocupar. E ignorância é força, porque uma pessoa burra não vai tentar tirar o seu chefe do poder. Ele sequer vai imaginar que pode ser uma espécie de concorrente. E tudo isso resulta em quê? Um poder. No poder da minoria,
Porque ao contrário do que pensamos, a minoria não somos nós os pobres, mas sim aqueles que estão no poder. Porque eles estão em uma quantidade que, quando se comparada à nossa, podemos contar nos dedos de uma mão. Mas ainda eles parecem mais fortes do que nós. Por quê? Porque somos ignorantes, porque somos escravizados e vivemos em guerra entre nós mesmos. Então, vocês têm noção do quanto isso é assustador? Do quanto esse livro é capaz de destruir a sanidade de uma pessoa? Junto com o personagem Winston, a gente percebe que somos tão observados quanto ele. Percebemos que somos moldados como ele. Percebemos que somos pressionados como ele. E sabe o que é pior? Muitos acabam exatamente como ele. Então esse livro não é nem tapa na cara da sociedade. Digamos que ele é um soco, um murro no estômago do ser inferior, porque ele vomita na nossa cara, com o tom irônico do Orwell, o quanto somos pisoteados diariamente sem nos darmos conta. É só perceber a expressão das pessoas dentro dos transportes públicos, principalmente em horário de pico. Olhem em suas expressões e vejam a melhor adaptação desse livro aqui. Todos nós vamos trabalhar diariamente como robôs infelizes, porque a gente sabe onde isso vai dar e ao mesmo tempo a gente não questiona nada. Porque talvez dentro de nós mesmos nós já saibamos o quanto é exaustivo e o quanto talvez qualquer manifestação nossa seja uma causa perdida. Então a gente percebe que 1984 tá aqui, tá aí. Seja ontem, seja hoje, seja amanhã. 1984 tá ao nosso redor diariamente. E o que a gente faz sobre isso, gente? Nada. E isso tudo me deixa tão perturbada que eu sinceramente nem sei mais o que falar. Eu só indico muito a leitura dessa obra, tanto que o link para compra dela vai estar aí no box de informações. Lembrando que comprando pelo meu link você ajuda o canal a crescer, mas você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse. Desculpa o clima meio pesado nessa análise, mas eu não consigo falar sobre esse livro de um jeito mais leve. Então eu só vou indicar muito a leitura, que vocês abram a mente, que vocês continuam lendo, que vocês continuem estudando, pesquisando, questionando, porque talvez a gente não acabe como Winston, ou talvez a gente acabe assim, mas é isso. Muito obrigada por assistirem, de verdade, e eu os vejo no próximo vídeo. Beijo!